É isso aí, pessoal. Vamos a mais uma entrevista nessa quinta-feira. A minha convidada é a Bruna Carvalho, grande jornalista. Vou chamar ela aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui pelo IGTV. Também estará no YouTuber Thiago Comunicador. E quem está vendo também a live no YouTube, também dê o like também na entrevista e participe. Vamos lá. A Bruna chegou. E aqui a música para, ela vai entrar em ação. Vamos lá. Opa, como vai? Olá, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Tá me ouvindo legal? Sim, vamos aqui aos testes aqui, né? Meu som tá sendo legal para você? Tá tudo bem. Tá Tá, ótimo. ok, então. Então, conforme a galera vai chegando, eu quero agradecer primeiramente por aceitar o convite. Ah, que nada, é sempre um prazer. Eu adoro conversar, falar um pouquinho das experiências. Às vezes até falo demais, mas eu gosto muito dessa troca. Enfim, eu sempre aprendo muito, acabo refletindo um pouco sobre o meu trabalho, sobre o meu papel. Eu gosto muito de participar. Muito bom. Olha, a pergunta que eu tenho, a partir de qual momento que você identificou que o jornalismo é a sua área? Olha, Thiago, foi criança ainda. Quando eu era pequena, eu gostava de assistir televisão, assim, e jornal especificamente, desde muito pequena, assim. Eu tenho lembranças de jornal, assim, de TV, quando eu tinha 6 anos de idade, né? Tipo, eu nasci em 87, eu lembro de coisas que aconteceram em 92, 93, enfim, eu gostava de assistir. Só que quando eu era criança, eu ainda não sabia muito bem o que era, né? Eu não tinha noção do que era. Eu sabia que eu gostava de TV, que era algo que me prendia. Mas depois eu fui crescendo um pouco e aí eu ganhei uma vez um mapa do Brasil da minha mãe e eu Uhum. comecei a inventar notícias apontando para o mapa. Ela colou na parede para memorizar as capitais e tudo. E aí eu comecei a brincar, fazer isso de brincadeira. E assim, os meus primos brincavam muito comigo. Ah, se você visse tal coisa na rua, como é que você daria essa manchete? Aí eu fazia umas manchetes brincando. E depois isso foi persistindo. Chegou na época do ensino médio, na escola, as pessoas falavam: ah, você tem jeito de jornalista. Alguns diziam até que eu era meio exagerada para contar as histórias. Conta aí você, como é que foi? O pessoal brincava muito. Mas eu era muito tímida, eu era uma adolescente assim muito Uhum. tímida, por exemplo. Ah, vai lá apresentar um trabalho em grupo, tinha que declamar um poema de literatura. Eu ficava morrendo de vergonha, às vezes eu não ia, sabe? Tinha que entregar o trabalho e apresentar. Às vezes eu entregava e não apresentava, sabe? Então eu fiquei um pouco assim com medo. Eu falei, nossa, acho que eu sou muito tímida para isso. Mas mesmo assim eu falei, não, cara, eu não consigo imaginar outra coisa. Eu gostava muito dessa parte de comunicação de jornalismo. E aí, na época do vestibular, eu mesmo com essa minha dificuldade, essa minha limitação que eu tinha da timidez, eu fiz jornalismo e letras. Cursei as duas faculdades. Maravilha. E daí em diante, quais foram os desafios para conquistar o espaço? Foram muitos, assim. No início, eu não tinha conseguido estágio em TV, então comecei a minha carreira em assessoria de imprensa, mas sempre pensando, né, com aquele sonho de um dia conseguir trabalhar numa televisão. Mas era muito mais difícil, né, que agora, assim, a gente não ficava muito sabendo dos processos seletivos, como era. Hoje em dia, às vezes, a gente vê na internet, os próprios apresentadores, às vezes, colocam alguma coisa. E naquela época não era tanto assim. Às vezes saía alguma coisa em algum site ou colavam cartazes na faculdade. Ah, vai abrir o estagiário da Globo. Mas era muito difícil. Eu lembro que eu consegui fazer um processo seletivo para o Sistema Globo, mas assim, era muita gente. Eu lembro que parecia uma prova de vestibular num auditório lá do prédio do Infoglobo. E aí eu acabei começando em assessoria de imprensa. E aí, na época, eu conheci o Wagner Monte, que era apresentador na Record, e pedi para ele uma chance. Falei que tinha sonho de trabalhar com televisão, mas que eu não tinha nenhuma experiência, se um dia ele soubesse. E aí pedi. Passado um ano, assim, mais ou menos, da primeira vez que eu falei, ele me indicou para uma cobertura de férias de um mês. Tinha uma vaga aberta na Record para cobrir férias em janeiro e, né, tinha muita gente tirando férias, assim. Geralmente as pessoas que têm família têm essa prioridade de tirar férias em janeiro ou julho. E aí uma mulher que tinha filhos tirou e aí me indicaram, era apenas um mês. E eu fui com tudo e de um mês eu Viu a fiquei sete oportunidade anos. ali. Um mês viraram Nossa. quase 7 anos.
Em 7 anos, quais foram os aprendizados? Olha, eu aprendi tudo da profissão, não vou menosprezar a faculdade, mas assim, o dia a dia mesmo de televisão, eu aprendi trabalhando, não tive como aprender estagiando, né? Porque eu já cheguei cobrindo férias em produção, como produtora, então eu aprendi trabalhando. Então, um desafio muito grande era de tudo, desde saber abordar um entrevistado, né? Conversar, fazer uma entrevista, né? Como você está agora me conduzindo, né? Eu não sabia muito bem, trabalhava com assessoria e do nada aí tinha que, né, conduzir, pensar na matéria já como produtora, como é que eu ia fazer a matéria, construir a matéria, produzir para ter aquele resultado que eu queria no ar. Desafios assim de lidar com vários públicos diferentes, porque lá na Record eu produzia todo tipo de matéria, né? Lá a gente, no Balanço Geral, que eu trabalhei muito tempo, a gente faz de polícia, faz matérias de cultura, faz matérias de entretenimento. Então, assim, era um desafio muito grande. Aqui estava produzindo uma matéria de polícia, daqui a pouco muda tudo. Desafio de ir para a rua também. Algumas vezes eu tive que ir para a rua para acompanhar equipes, quando algum repórter faltava. Então, tinha que tentar fazer as entrevistas boas para depois algum repórter fechar na redação. Então, eu diria que todos os tipos de desafios de televisão eu já peguei. Marcar uma pauta, crente que a pauta ia ficar maravilhosa e depois no dia seguinte o repórter fala, não era nada daquilo, levar aquela bronca e mesmo assim, ai, amanhã é um outro dia, começa tudo de novo, amanhã vai dar certo. Enfim, todo tipo que você possa imaginar, Thiago. Nossa, eu acho incrível, né? Você foi lá, pediu a oportunidade ao Wagner Montes, eis que veio a férias, aí você cobriu e de lá foram 7 anos. O que você pôde aprender em criar oportunidades? Eu vou te dizer assim, no primeiro mês, quando ele me disse, olha, porque o Wagner era muito assim, quem conhece ele, né, se tiver alguém assistindo que conhece ele, vai saber. Ele era aquela pessoa que ele ajudava muitas pessoas, mas ele gostava de ver que você tinha valorizado a oportunidade. Então, quando ele me falou, olha, eu tô te dando, te indiquei lá, não sei se vão te chamar, mas eles estão precisando de várias pessoas, né, porque em janeiro muita gente pediu férias esse ano. E se você conseguir, a partir dali é contigo. Aí depois, se vão lembrar de você, se vão querer que você fique, se vão te estender, aí é contigo. Ele deixou isso muito bem claro e era o jeitão dele mesmo. Então, assim, nesse meu primeiro mês, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu vi quem eram as produtoras boas, esforçadas, eu colava nelas. Eu não tive medo de falar a verdade. Eu falei para elas, olha, eu vim de assessoria de imprensa, vou cobrir esse mês aqui com vocês, o que você puder me dar de toque. Você me fala se a matéria não está boa. Posso ver como é que você faz uma pauta? Que a gente tem um sistema que você coloca lá proposta, encaminhamento, marcação, tem todo um padrão. E aí eu olhava, sabe? Deixa eu ver como é que você fez. Você pode olhar a minha? Eu não tive problema de falar, então eu lidei com a verdade. Olha, eu não sei, eu estou aqui, mas eu queria muito ficar. E as pessoas gostaram, realmente eu tive sorte assim, de lidar com pessoas que me ajudaram. E eu também me esforcei muito. Um caso que eu sempre conto, assim, né, quando eu dou palestra, é que, por exemplo, no meu primeiro mês, teve um dia que eu cheguei num sábado para trabalhar, era o meu primeiro plantão, né, na vida, não sabia como era. Cheguei lá, tinha metade da redação, e me mandaram para a rua. Falaram, Bruna, vai para a rua porque 3 PMs fizeram um parto numa rua ali em Acari. Corre lá pro hospital. E eu, uma semana na TV, peguei lá a equipe, a gente vai ali e tal, no Hospital Jacari e tal, que os PMs fizeram um parto. E cheguei lá, e a minha chefe até falou assim, vai lá, faz a fachada do hospital, o que você conseguir. Só que quando eu cheguei lá no hospital, eles já tinham entrado, porque a gente demorou um tempinho para chegar, só estavam do lado de fora, eles já tinham deixado a moça, ela já estava sendo atendida, o bebê já não estava do lado de fora. Aí eu falei, poxa, se eu voltar com isso, ela vai achar que eu não me esforcei. E eu preciso muito mostrar que eu quero ficar na Record, né? Então eu conversei com segurança, pedi muito. Falei, moço, por favor, deixa a gente entrar, conversar com a mãe, para ela contar como foi isso. E ele, não, você tá doida? Como é que vai entrar no Hospital de Acari sem autorização? Se vocês virem um buraco no teto, vocês vão falar e vão botar na Record? Eu falei, não, eu só preciso... Aí eu contei toda a minha história para ele. E ele, não, não, não. Aí eu falei pra ele a verdade, eu falei, moço, é o seguinte, você tem um sonho? Aí ele, imagina, segurança cheio de problema, domingo à tarde. Eu falei, olha, eu tenho um sonho de trabalhar em televisão, eu tô cobrindo férias. Se eu chegar sem nada, a chefe lá vai achar que eu não me esforcei. Aí ele falou assim, mas eu não posso deixar, mas eu pedi tanto, que ele falou assim, olha, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas você vai entrar com a câmera desligada, apontada para baixo, e só vai ligar lá na enfermaria onde a moça tá.
E aí ele Um momento de deixou. sinceridade. Eu falei a verdade, eu falei, olha, eu só tenho uma semana lá, é meu primeiro plantão da minha vida, cair nesse sábado sozinha. Se eu chegar lá, e é ele olhando para mim, eu falei, olha, eu tô prometendo, você não vai ver nada que não for a mulher. E aí os PMs foram numa barraca que tinha ali em Acari, que tinha uma moça que fazia crochê. Compraram um sapatinho para entregar para a mulher, porque ela não tinha parentes, era o primeiro presente da criança. E ela, inclusive, botou o nome do filho de um dos policiais, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar, que já tem bastante tempo, mas ela botou o nome, não sei se era Davi, ela colocou o nome de um dos policiais. E aí ele chegou e deixou a gente só filmar ela recebendo, e eu entrevistei os policiais. Quando eu cheguei na redação, a chefe já estava acostumada, falou, e aí, você fez a imagem do hospital, a viatura? Eu falei, fiz, inclusive a mulher recebendo o sapatinho do policial. Ela, mentira. Então, aquilo que seria só uma notinha coberta, falando, Uhum. os policiais socorreram, uma repórter fechou uma matéria com as imagens, com a sugestão de texto que eu deixei, contando. Os policiais salvaram, a mulher contou toda a história, porque tinha todas as imagens. Então, acho que nesse primeiro meu sábado, eu mostrei assim, que eu queria muito ficar, porque eu fui muito insistente. E nem a chefe imaginava. Ela, nossa, mas você conseguiu entrar? Às vezes a gente pede autorização uma semana antes para fazer uma matéria dentro de um hospital público. Aí eu falei, olha, eu falei a verdade para ele. Eu falei, eu preciso dessa chance. E Muito Deus tocou bom. lá no coração dele e foi tudo certo. Então eu guardo com muito carinho. Eu lembro que o Wagner até elogiou no ar. Ficou super feliz quando viu a primeira produção assim bacana que eu consegui fazer. Muito bom. E fala um pouquinho também das experiências de comandar jornais, né? Eu fui apresentadora, né, por um tempo na Inter TV, que é a filiada da Globo lá de Campos, e cheguei a apresentar alguns programas de casa da Fox, né, nessa período de pandemia, Sim. uns programas que foram por plataformas tipo Zoom, StreamYard, tudo muito diferente, né? Na experiência presencial lá na Inter TV, é um desafio muito grande você ter que lidar com a informação, ao mesmo tempo como você se coloca, anda para lá, e aí tem alguém falando no seu ponto, vai pro telão, vai chamar no telão. E aí você parece fácil ali quando a gente está assistindo de casa, mas aquela pessoa está ouvindo alguém ali o tempo inteiro. Tem toda aquela correria. Exatamente. E às vezes, assim, coisas que você não sabe, né? Ah, deu problema no teleprompter. Poxa, você vai ler várias matérias. Às vezes você pega assim de surpresa, né? É bem difícil. Ontem mesmo eu estava assistindo a Globo News, foi bem em cima lá do pronunciamento do presidente Lula. Quando a repórter foi chamar, eu acho que o TP não atualizou, porque ele demora um tempo para atualizar desde que a pessoa digita. E ela entrou no ar, eu vi pela cara dela que não tinha atualizado ainda. Ela pegou o tablet e começou a ler. Ela leu assim, mas ela leu bem. Agora eu, às vezes no início, ainda não tinha essa habilidade. Eu ficava um pouco... E agora? Eu pego o TP, eu assumo, né, que eu não... Ou eu tento improvisar, eu tinha muito esse conflito. Hoje em dia eu vejo que não, que às vezes é melhor você pegar e ler, e olhar e ler, que todo mundo sabe que, que a gente não decora, assim, os textos, né? Então, eu tive esse desafio muito grande na época de apresentação, que era isso, que era lidar com alguém me controlando no ponto para andar, para virar, para as viradas de câmera, para acompanhar direitinho o corte, para quando alguma matéria não ficava pronta durante o jornal, estamos trocando agora, chama aquela matéria tal coisa. Tipo assim, você ia preparado para chamar o tempo, mapa-tempo, daqui a pouco, deu um probleminha aqui na arte. Chama aquela matéria de vacinação hoje. Aí você tem que meio que improvisar, porque não deu tempo de trocar o espelho. Então, Entendi. tive esse desafio todo na apresentação, isso presencial. E de casa, é muito assim, coisa boba, né? Mas se a gente interrompe alguém num estúdio normal, é feio. Então, em casa, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes um delay, aí você corta o colega, aí tem que sempre ter aquilo, que a gente está trabalhando de casa, um jeitinho de falar para ficar mais educado. Às vezes a internet do colega cai, aí você tem que tocar o programa mais tempo, né? Então, cada um teve o seu desafio. Ao mesmo tempo, você tem que controlar um pouco mais o braço para não ficar aquela coisa muito assim, já que você está com um enquadramento certo. Aqui eu arrumava, aqui tá meio bagunçado hoje, que eu gosto de colocar todas as credenciais aqui atrás. Mas no dia que eu ia apresentar o programa, eu tirava tudo, arrumava aqui o fundo, tinha toda essa preocupação. Então, em casa tem essa parte mais tranquila, você está sentado assim, e é só uma pessoa falando com você, e você não tem que pensar em telão, em andar. Agora, pessoalmente, anda para lá, chama no telão, o vivo do repórter caiu, vamos puxar outra matéria.
E você está ali pleno, falando o que tem que Perfeito. falar. Bom, você falou credencial. Pode mostrar pra gente? Olha, eu tenho muitas aqui, ó. Jornada Mundial da Juventude. Quando eu era da InterTV de Maricá, a prefeitura de lá fez essa credencial para todo mundo. É, tem aqui também, quando eu trabalhei na Record, a Record fazia o Rio Verão Festival. Tem algumas credenciais daqui da CBF, né, de futebol. Eleições 2012 que eu cobri pela Record. A gente teve crachá também. Tem coisa aqui. Tem muita coisa de futebol mais recente. Mas tem muita coisa de eleição também e de eventos da época da Record. Evento de beach handball em Maricá. Tem de tudo um pouco aqui. E Cada aí uma com algumas a eu sua fui história. guardando. Eu fui guardando mesmo para ter de história. Algumas no início eu não tive essa ideia, então acabava não guardando. Mas de uns tempos para cá eu comecei a guardar para ter de recordação. Bom, cada uma tem o seu valor, né? Mas a pergunta É. que eu tenho, qual foi uma delas que marcaram? Ahn, São muitas mesmo, mas eu vou pegar assim dois exemplos. Um bem antigo, a primeira vez que eu cobri uma eleição, que aí começa desde do bem antes, que a gente tem que se preocupar com o debate. Lá na Record a gente fazia um piloto, né, para o dia do debate oficial. Então a gente, umas 3 semanas antes, a gente fazia um debate tamanho e padrão, como é o debate que vocês assistem de casa, cada um interpretando um candidato para a gente poder fazer corte de câmera, para o diretor de TV treinar tudo, para o apresentador treinar como vai interromper. Então a gente tinha que fazer esse piloto e aí para mim foi uma experiência assim bem diferente, pensar toda a produção, tudo que a gente ia fazer dias antes do debate, o dia do debate em si e depois a apuração dos votos, que eu também tive que ir para o TRE e você fica o dia inteiro lá fazendo a Nossa. apuração e aí o repórter às vezes fica posicionado do lado de fora. Eu era produtora na época, então tinha que correr lá dentro, porque o TRE vai fazendo coletivas de 1 em 1 hora, atualizando. Tantas urnas foram substituídas, até essa hora tantas pessoas foram presas fazendo boca de urna. E aí você tem que sair da coletiva correndo e avisar o repórter que está posicionado lá fora, que ele vai dando boletim de hora em hora. Na coletiva é isso, tantas urnas. Então foi uma cobertura que eu fiz bem emocionante. E em relação acho que eu tenho recentes do esporte, realmente foi fazer aqui a cobertura de futebol, que é um esporte assim, que mexe com tanta emoção, tanta paixão, e você pegar uma credencial e entrar num Maracanã para um jogo, né, de Flamengo e Fluminense e ver um estádio vazio, né, em tempos de pandemia. Isso foi bem, a primeira vez que eu fui, foi bem impactante assim, em tempos de pandemia. Logo no início, quando cortaram a torcida, agora a gente meio que já acostumou com essa realidade, mas eu lembro que no início, né, no início de março do ano passado, eu cheguei a fazer 2 ou 3 jogos antes de suspenderem um campeonato, e aí você ter ido no Maracanã um dia, né? Eu tinha ido num jogo super cheio lá, Vasco, não lembro quem, e estava super cheio, e aí na semana seguinte eu fui num Flamengo e Fluminense, tipo, vazio, sabe? Aí você olhar tudo daquele jeito, tudo fechado. Um Então, impacto. foi um impacto muito grande que eu acho que eu vou lembrar, assim, daqui a um tempo, né? Porque cada um cobriu essa pandemia de uma forma. Eu não estava assim em hospitais, porque eu estava no esporte esse ano, mas eu tive essa visão de um dia você tá tudo normal e um dia um silêncio. Olha, o Bruno, Diogo está fazendo uma pergunta aqui. Bruna, qual é a reportagem mais marcante que você teve? Mais marcante? Olha, Diogo, eu vou... de repórter eu teria que... eu vou dar um exemplo, como eu fui produtora e repórter, eu vou dar um exemplo como produtora e um exemplo como repórter. Pode ser, Thiago? Pode. Como repórter, eu diria que foi ano passado, uma cobertura que me marcou muito foi a chuva de Petrópolis. Por quê? Porque quando eu comecei na profissão, em janeiro de 2011, quando eu estava cobrindo férias na Record, teve uma chuvarada em Petrópolis. Eu estava trabalhando como produtora da Record Rio e fiquei super impactada. E aí depois, eis que em janeiro de 2020, eu tô lá como repórter cobrindo a chuva de Petrópolis. Então, tudo que eu tinha escutado falar
há 9 anos, eu chegar e ver aquelas cenas que eu tinha visto pela TV, aquelas histórias que eu ouvi por telefone e eu estar ali. Claro que foi numa dimensão muito menor, esse ano de 2020 não tiveram mortes, foi um dia só. Mas assim, eu vi aquela cidade encher assim, foi uma coisa que me marcou muito. E como produtora, eu produzi uma série em 2013 sobre o Complexo Penitenciário de Bangu e foram 10 dias, entre 10 e 15 dias, todo dia indo visitando ali as cadeias, ouvindo histórias, conversando com presos, com pessoas que trabalham lá. E foi uma produção assim, acho que foi a produção que eu fiquei assim mais tempo presencialmente ali produzindo em campo, né, fazendo aquela produção externa. Então me marcou muito porque foi uma reportagem que mudou muito assim a minha vida. Todo mundo da equipe ficou muito impactado, aprendeu muito. E depois a gente acabou ganhando um prêmio, né, por conta da reportagem. Então, em produção, eu acho que foi o trabalho que mais me marcou. Perfeito. E uma pergunta que eu tenho aqui, quais são os desafios para fazer uma boa reportagem de rua? Uma boa reportagem de rua, às vezes eu falo que depende de muita coisa, né? Porque, assim, às vezes a gente, para ter uma boa reportagem, a gente depende também da boa história, depende do entrevistado. Para o produto no final ficar bom, depende de muita coisa. Às vezes você tem uma história simples que você consegue construir de uma forma legal e ela fica boa. E às vezes você tem uma história que ela é boa, mas às vezes é difícil de contar, porque a TV, né, você precisa de imagem. Você pode ter uma história maravilhosa, mas se não tiver as imagens, ela pode ficar muito boa no jornal, numa revista, mas na TV não. Então, assim, o que eu procuro fazer é tentar fazer umas reportagens de um jeito diferente, mas eu acho que o segredo é sempre tentar ouvir o entrevistado, porque é dali que vai sair você vai pescar alguma coisa interessante, né? Vai conseguir fazer uma reportagem com um novo olhar. Você conversar com alguém, né? Porque com o editor, para falar sobre o texto, porque às vezes o que para você tá claro, para o público não vai estar. É sempre bom você bater uma bola com o editor. É bom, muito importante ouvir o câmera, porque como a gente está falando, né, TV é imagem, às vezes o câmera já aconteceu, eu falo assim, como é que eu vou começar isso? E aí o câmera fala, cara, eu fiz uma imagem daquilo ali, acho que você pode começar com aquilo ali. Vou começar diferente, sabe? Então, como depende muito da imagem, é bom quando o câmera ele gosta de ajudar também, que às vezes ele fala, sei lá, alguém manda você fazer uma reportagem de uma situação. Uma vez eu fui fazer um jogo, isso eu estava na Inter TV ainda, e aí o jogo não tinha assim nada demais. Era aquela partida assim, que não tinha assim um lance para destacar. Mas aí o câmera viu que tinha um cara no banco que não parava de olhar para o relógio. E aí ele me deu um toque, ele falou, vamos falar do tempo, que a preocupação Ele falou alguma frase na época, que eu não lembro exatamente assim como ele falou, mas aí eu comecei com aquela imagem do relógio e a pressa que eles tinham e da corrida no campo, sabe? Aí você vai e conta aquele jogo que não ia dar para contar, porque não teve nenhum gol bonito, não teve uma falta de impacto, não era final de campeonato. E aí com aquele toque que ele me deu, eu consegui fazer uma brincadeira e aí ficou uma reportagem diferente, assim, contou aquela história, mas não ficou aquela coisa chata, porque o jogo em si não tinha uma história legal. Então eu acho que para a reportagem ser boa, assim, você tem que estar atento aos detalhes, você tem que se preocupar com o texto, que seja um texto claro, televisão, né, tudo muito rápido. Eu aprendi com um grande repórter, apresentador, que eu admiro muito. Nem sei se você já entrevistou ele, que é o Vinícius Donola. Não sei se você já entrevistou. Não tive a oportunidade. Ele é um excelente repórter e ele me ensinou uma vez, ele falou, Bruna, TV você tem 20 segundos. Se em 20 segundos você não fizer o início da matéria legal, a pessoa já troca ou se distrai. Não gostei. Aí já vai olhar o celular e só vai olhar na próxima. Então, ele sempre me falou muito isso dos 20 segundos, sabe? Como é que você vai... Aí, então, isso me ajudou muito, assim. Às vezes, quando eu tento pensar nisso, assim. Às vezes, no dia a dia, na correria, às vezes você não consegue, mas
sempre que bate na minha cabeça, cara, eu acho que dá para melhorar esses primeiros 20 segundos, né? Vamos dizer assim. Puxa, é um desafio, hein? Olha, É, a Ana está fazendo uma pergunta. Há quanto tempo você saiu da InterTV? eu saí da InterTV final de janeiro de 2020, né? Quando eu recebi essa proposta para vir para a Fox. Eu estava na InterTV de Petrópolis. Foi a última cidade da InterTV que eu trabalhei, foi Petrópolis. Eu estava lá mais ou menos uns 3, 4 meses. Foi a última cidade. E aqui já tem já uma pergunta, olha só. Bruno, eu sei que você vai ficar envergonhada, é o Diogo dizendo. Mas é com essa pergunta que eu vou lhe dizer. Já houve algum mico como repórter? Ai, mico, assim, acho que todo mundo já teve. Às vezes você pronto para entrar no ar e aí troca o nome da pessoa e aí a pessoa te corrige no ar. Eu já teve algumas coisas assim nesse sentido. Mas eu nunca tive nada assim de tão constrangedor. Mas foi mais isso, já aconteceu. Eu diria esses micos assim de você tá. Você fala, achava a pessoa o nome errado e a pessoa te corrigir, né? Você fala, a gente está aqui com a Luciana. Não, não é a Luciana, sabe? Isso já aconteceu, às vezes no ao vivo, você tá entrevistando um monte de gente, mas eu acho que isso já acontece com todo mundo, assim. Às vezes você, ali na confusão, você está com tanta coisa na cabeça. Então eu lembro dessa situação em si, que já aconteceu algumas vezes já ao vivo, né? Você está posicionado e aí na hora que você vai chamar, você às vezes confundir o nome do entrevistado. Mas fora isso, assim, acho que mico, assim, alguma coisa muito engraçada, não tem nada que me venha à cabeça agora, não. Só isso mesmo, de trocar nome, mas eu acho que acaba que todo mundo, às vezes, ali na atenção, confunde. Você está pensando em alguma coisa depois da matéria e aí, na hora, você foge o nome, assim. É muito ruim, mas acontece. Muito bom. Olha, uma coisa que eu tenho achado muito bacana é a mulher ganhando muito espaço no jornalismo. E o que você pensa a respeito? Olha, eu acho que é muito bom, né? Que tenham mulheres, que tenham pessoas diferentes, com origens, com pensamentos diferentes no jornalismo, porque a gente está aí para retratar a realidade, para dar voz assim, né, às pessoas. Então eu acho que quanto mais tem essa variedade, melhor, né? Antigamente a gente sabe que, por exemplo, o jornalismo esportivo tinha mais homem. E aí isso agora já está mudando, por exemplo, em relação ao esporte. Eu acho que em todas as áreas é bom que se tenha para poder falar, até porque a visão é diferente, né? E a visão quando eu digo assim que a visão é diferente, por exemplo, se você vai na rua fazer uma entrevista, alguém fala assim, Tiago, vai lá na rua e você vai fazer uma matéria de roubo de celular, de desemprego, qualquer coisa que te pedirem, vai fazer um povo fala, né? Que é quando a gente sai na rua fazer entrevista. Você vai olhar para as pessoas e você vai escolher pessoas aleatoriamente. Mas eu acho que até essa escolha já é coisa da nossa cabeça. A gente já olha assim e às vezes tende a escolher de repente alguém parecido com a gente. Você olha, eu acho que essa pessoa vai falar, ela está com uma cara simpática, essa pessoa está com pressa. Quando tem mais gente para poder ser essa pessoa a observar, a coisa é como se ficasse mais amplo, entendeu? Por exemplo, quando eu vou para a rua, eu tento olhar se eu estou vendo pessoas diferentes de mim, se eu estou olhando para todas as faixas etárias, para eu tentar fazer uma matéria mais fiel assim, à realidade. Se eu estou falando de uma pesquisa, se está todo mundo achando que está cara a passagem ou está barato, eu tento olhar e tentar realmente olhar perfis bem aleatórios, sabe? Para não. Eu acho que quando a gente coloca mulher em terreno masculino, vamos dizer assim, né, no esporte, que ainda é uma área que ainda tem pouca. Ou quando você coloca homens em alguma área de entretenimento, que às vezes eram muito mais mulheres que faziam matérias assim de comportamento, de família, né, que se interessavam por esse tipo de matéria. Vai aumentando a visão, vai mudando a visão das pessoas e elas vão trazendo as suas experiências, né? Então, eu acho que é isso que é o importante. Não, nem diria se é por ser mulher ou homem, mas eu acho que quando tem essa variedade, a gente consegue ouvir mais pessoas
e com olhares diferentes. Eu acho que é isso. Quando tem mulher em ambientes que não tinha, elas conseguem trazer um retrato diferente, conseguem trazer uma matéria diferente, com a visão diferente. Algo mais detalhado. Pode ser. Eu acho que algumas matérias, por exemplo, acho que nas matérias de esporte, talvez as mulheres acabam trazendo mais sensibilidade, e quando os homens vão para algumas matérias mais descontraídas ou entretenimento, que a gente sempre viu muita repórter mulher, também traz uma outra visão. Acho que até para o jeito do homem lidar com a mulher também muda quando ele entra em determinados ambientes. Eu acho que todo mundo ganha com isso. Uma coisa que eu acho bacana também, havia muito a expressão, poxa, a mulher não entende de futebol, mas vem comprovando aí que entende muito, né? Fala um pouquinho da experiência com o esporte. É verdade. Eu nem sei se ela está aqui, porque eu não consigo ver quem está aqui assistindo. Eu acho que ela saiu, mas ainda há pouco, quando a gente estava aqui, logo que a gente entrou uma repórter, o nome dela é Bianca Molina, ela é repórter da Band, não sei se um dia você quiser fazer procurar ela lá no meu Instagram. Ela é uma excelente repórter, e ela é uma pessoa assim, que se você perguntar para ela qualquer coisa de outros campeonatos, ela sabe. Ela me ajudou muito logo que eu cheguei na Fox. Ela era editora lá, hoje ela é repórter na Band. E se você vê ela falando, ela entende muito. Então, realmente, eu acho que teve essa coisa das mulheres não se interessarem ou delas acabarem não indo para esse lado porque não tinha espaço, mas a partir do momento que elas foram mostrando, foram se interessando mais, foram vendo outras mulheres, que quando você olha alguém, né, você olha uma mulher por exemplo, você gosta de esporte, mas você não vê ninguém ali para você se espelhar, você acaba... É difícil, né? Agora, quando você olha assim, poxa, mas tem uma mulher lá falando de esporte, tem uma mulher falando de outros assuntos. Quando você vê isso, eu acho que gera uma motivação. Gera uma motivação, você acaba tendo essa identificação, e aí você mesmo se espelha na pessoa, né? E começa a correr atrás. Então, eu acho que quando as primeiras foram desbravando, né? E a gente foi vendo, né? Tem um exemplo aí da Glenda, que todo mundo fala muito, né? A Glenda Kozlovski, que o pessoal sempre... Até eu lembro que as pessoas brincavam, me achavam um pouco parecida com ela, logo que eu comecei a aparecer no esporte. As pessoas vão começando a ver essas mulheres e aí vão vendo, poxa, eu gosto disso, eu acho que esse também pode ser o meu lugar, né? Então eu acho que foi isso que foi mudando. E eu acho que também o público foi aceitando mais, porque eu acho que no início o público também achava estranho, né? Uma mulher comentando. Narrar, você ainda vê que é muito difícil, né? Tem poucas narradoras, é uma coisa que ainda está mais devagar. Mas a reportagem agora a gente já vê mais, a gente já vê mulher fazendo reportagem assim de tudo, e no clássico de futebol, né, estão lá falando, né, eu dei esse exemplo da Bianca, que ela cobre lá os times de São Paulo. Então eu acho que agora, né, eu acho que é um pouco de tudo, a pessoa gostar, e agora ela está se vendo mais ali naquele espaço, e aprendendo e seguindo o que gosta. Eu acho que vai muito disso também. Muito bom. Vamos aqui à opinião aqui popular. O Diogo está falando. Minha sinceridade, que a mulher entende mais do futebol do que de homem. Tem mulher que entende de futebol. Tem mulher que entende. É verdade, hoje em dia tem, talvez porque aquilo que você mesmo pontuou, né? Que como tem mulheres que são mais detalhistas, talvez como elas busquem a perfeição, talvez em mais alguma coisa, e até por essa coisa de ser mais cobrada, talvez alguém olhar e falar, a mulher não entende. Então a pessoa, se o homem se prepara X, talvez a mulher se prepare 3X, porque ela tenha talvez essa coisa da crítica, né? E a mulher tende, né? Não é uma regra, mas tende a ser mais organizada. Então talvez por isso que ele tenha essa impressão, né? Realmente tem muitos homens que sabem muito, mas hoje em dia eu também posso te dar exemplos aí que a gente vê de mulheres, como eu já dei esse exemplo aí da Bianca Molina, que desponta, assim, fala muito bem. Olha, o Cirlei Soares, ele escreveu aqui, não é nada fácil mudar radicalmente, sair do geral para o esporte. Você mostrou muita competência e pegou rápido, muito fera. Quando você ouve comentários assim, do mudar, do radicalmente mudar tudo, cai numa outra área. Qual é a sua percepção? Que é um desafio, né? É um desafio muito grande, né, Thiago? Por exemplo, é um desafio porque a gente está falando, é uma outra linguagem,
tudo muda, é um outro tom de voz, é um outro público, é um outro assunto, é tudo diferente. É como se eu tivesse aquele começo que eu te falei de 2011, é como se eu tivesse meio que começando de novo. Porque quando você vai falar de esporte, você está acostumado a falar naquele tom assim, aí alguém te diz assim, não, mas você está falando de esporte, por mais que tenha perdido, você não tem que falar assim, o Vasco foi eliminado. O Vasco foi eliminado, tudo bem. Mas é esporte ainda, olha, o Vasco foi eliminado, até o seu tom de voz, você tem que ver que não é aquele tom do geral, sabe? Olha, as ruas foram fechadas. Então, assim, é o jeito de falar, a construção das matérias, é tudo diferente. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar assim com o esporte, eu ficava muito nesse desafio, assim, eu tenho que mudar o jeito de falar, eu tenho que pensar na construção de matérias de outra forma. E muita gente falava, mas você foi para o esporte, é uma área mais rasa. Eu dizia, gente, quando você está de fora, você pode até ter essa percepção. Mas quando você entra, você vê que é uma área específica. E tudo que é específico é mais difícil, porque é específico e o público é específico. É igual você fazer... você está num canal de política, vamos usar assim, você está na Globo News, você está falando de política para pessoas que gostam de ouvir, para pessoas que entendem. Não é o público geral. Então, a pessoa que está te ouvindo, ela entende. Ela está ali assistindo, ela tá lendo, ela leu a matéria que você está falando, ela já leu em algum jornal. Não é no geral que eu chego aqui e narro para você um acidente que você não sabe o que aconteceu. Se eu falar que foram 3 pessoas num carro e depois, 10 minutos depois eu descobri que foram 2, para você não vai mudar nada. Agora, se eu falar que um time tem 21 títulos e ele tem 20, eu estou super errada, entende? Como é que é muito diferente? A pessoa na hora que está em casa falou, não, tá errado. Esse título é o número tal. Então, assim, são informações que as pessoas têm o domínio e que às vezes você errar um número, caramba, mas eu só confundi. Mas não é uma besteira. Então, tudo que é muito específico, o seu público, eu tendo a ver que o público é mais exigente, o público naturalmente é mais entendido e o público consome muito. E hoje tem aquela coisa vamos supor, você é Flamengo, você é Vasco, você está lá no Instagram do jogador, você está lá no Instagram do clube, você está vendo live, então você sabe tudo. Então, se na TV a pessoa der um deslize assim, você fala, tá errado, eu vi hoje que não foi isso, a multa não é desse valor. Sabe, as informações estão o tempo todo mudando e as pessoas têm acesso e a pessoa pode até mandar mensagem pro jogador e às vezes a gente vê que eles respondem no Twitter, no Instagram, quantos fãs, né, torcedores têm a resposta. Então, acaba que a gente tem a informação, a gente corre atrás do melhor, mas a pessoa que assiste é um público específico, que domina muito. Então, apesar das pessoas acharem, mas é leve, não é essa cobrança toda, não, gente. Tem uma responsabilidade muito grande. Hoje, quando me perguntam, eu falo, não, eu comparo como um jornalismo especializado, como uma pessoa que fala de política, entendeu? Tem uma cobrança, tem que tá tudo muito checado, é bem diferente. E o nível de cobrança, hoje em dia, de fazer um jornalismo ficou maior? Porque hoje a pessoa pode, muito bem, como você disse, analisar uma falha e automaticamente no perfil do apresentador, ou então diretamente na página da emissora. Ficou mais exigente agora? Ou seja, ter o cuidado, ou para não virar um meme, ou para não ser cancelado? Eu acho que ficou mais cruel, assim, né? Porque eu acho que a pessoa, hoje em dia, com a internet, não só para o jornalista, mas para todo mundo que aparece, as pessoas esquecem que existe uma pessoa, né? A pessoa vai no seu perfil e diz, quando eu comecei, eu cheguei a receber mensagens, eu gosto de você. Você é ruim, preferi a pessoa antes. A pessoa, assim, tudo bem, você tem o direito de preferir, né? Mas a pessoa não imagina, né, que você está ali animado o dia do seu trabalho, para você foi tudo bem, aí você abre no Instagram, eu preferi a pessoa antes. Eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que, claro que eu acredito que tem pessoas que tenham medo, né, de alguém chegar e ir lá na página da empresa e falar, tira essa pessoa daí. Mas eu acho que quando chega pra gente também, eu fico assim, poxa, será que se ela tivesse um dia ruim lá na empresa dela e alguém falasse, você hoje errou aí, você digitou um negócio errado, você deixou uma coisa cair aí, sabe? Então eu acho que tem essa coisa, eu acho que as pessoas vivem nessa preocupação pela agressividade que se tem, virar meme. A gente acabou vendo que às vezes tem um lado bom e tem um lado ruim, porque tem o lado ruim que às vezes as pessoas acabam com você, né? Como você falou, cancelam.
Mas também tem aquela corrente que fica, poxa, mas coitada, a pessoa foi interrompida ao vivo, que isso? Você também tem aquela pessoa que é mais humano e acaba te defendendo, daqui a pouco você ganha seguidores, as pessoas gostam de você, querem... É muito louco, dependendo, você pode virar um meme e acabar, ou alguém pode super ficar sensibilizado com a sua história. Mas eu acho que tem esse medo sim, porque tem um pouco de medo sim, mas é mais por isso, né? Porque as pessoas têm essa coisa de não se colocar no lugar do outro, né? Quando você chega no perfil de alguém e diz, ah, não gostei, ah, não gosto dessa menina não. Aí você fala assim, poxa, será que a pessoa sabe o quanto que eu demorei para estar aqui? Será que ela sabe Verdade. o que eu fiz para estar aqui? Será que ela nunca teve um dia ruim no trabalho que ela não falou tão bem? Sabe, aquele professor que um dia chegou cansado e não deu uma aula tão empolgante, ou aquele contador que às vezes errou um cálculo num dia, ou aquele advogado que perdeu uma causa num dia. Então eu acho que falta isso e as pessoas são agressivas mesmo e perdem o tempo na internet falando. Eu costumo não discutir. Quando a pessoa vem e elogia, claro, eu agradeço, fico feliz e tal, a pessoa tem o trabalho de procurar seu nome para te mandar um elogio, é muito legal. Agora, quando já aconteceu, eu não gostei. Aconteceu logo no início, né, quando eu comecei a trabalhar, que eu ainda estava começando, normal, tinha algumas falhas, enfim. E aí eu chegava e respondia, ou às vezes eu nem respondia, sabe? Se fosse uma coisa agressiva, que eu achava que não valia a pena, eu não respondia. Mas assim, graças a Deus eu não tive muitos. Eu tive assim logo no começo, mas faz muito tempo que eu não leio, mas às vezes eu fico triste quando eu vejo em outros colegas que trabalham em outras emissoras e as pessoas falam, tira essa pessoa. Não é assim, tira essa pessoa. A pessoa sonhou, a pessoa trabalhou, a pessoa está ali. Existe um Sabe? valor na pessoa. A pessoa é uma pessoa igual você, mas alguém chega lá no teu trabalho e grita na porta do teu trabalho, tira ele daí que ele é ruim. Gente, entendeu? E é isso que a internet faz, as pessoas não pensam que ali tem uma pessoa com sonhos, que está ali na TV, que se sacrifica, né? E é aquilo, né, Tiago? Nós que somos da comunicação, nós não somos artistas. A gente aparece na TV porque a gente fala para o povo, mas a gente não é artista, a gente é aquilo ali. Então acaba que às vezes Verdade. transparece o nosso nervosismo mais do que alguém que está interpretando uma cena. Às vezes a gente está ali falando de alguma coisa, mas pode estar tenso. Hoje em dia a gente está na rua, alguém grita. Eu já tive matéria de estar numa emissora que as pessoas não gostavam e a pessoa gritar e você está ali ao vivo. E, poxa, você é um ser humano, você pode estar com medo de alguém tacar alguma coisa e ninguém sabe. Mas a pessoa olha, a pessoa gaguejou, a pessoa pediu desculpa e leu um pedaço. Gente, né? Não tem como prever. É falta de bom senso. É. Aqui o Edson, ele diz o seguinte, com todo respeito aos homens, sempre preferi as mulheres, tanto nas apresentações como nas reportagens. Ele diz o seguinte também, que é seguidor seu e te acompanha desde a época da InterTV. Ah, que bacana isso, das antigas então. Comecei na InterTV em 2017, não sei exatamente que época que ele foi. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu confesso que tem algumas matérias que eu gosto mais, que às vezes eu gosto mais de ver homem, tem matérias que eu acho que tem mulheres que fazem melhor, e tem outras que a gente acaba acostumando, né? Por exemplo, a gente está muito acostumado agora ainda em ver narração, né, de futebol, por exemplo, em voz de homem. Então, às vezes, a gente acaba estando mais acostumado. Então, dependendo do assunto, é mais às vezes até de costume, né? Um hábito que a gente tem, que a gente foi ensinado a ver. Mas isso está mudando, né? Eu vi até uma outra pessoa comentou aí, botou o nome de algumas repórteres aí, boas mulheres, que eu tive até o prazer de trabalhar, né? Falou aqui da Liviane Pomuceno, Daniela Boaventura. E são mulheres que conduzem programas, né? Super bem, e estão em mesas de debate com caras super das antigas, com ex-jogadores. E são muito entendidas e se preparam mesmo, estudam mesmo para estar ali, como uma pessoa estuda qualquer outro assunto, alguém que vai falar de economia, elas estudam mesmo o futebol, a história dos jogadores, parte tática. Então, tem, né, as mulheres também estão se preparando, né, para essa função. Muito bom. E qual é a sua percepção também no avanço com a pandemia aí da internet, né? Nunca se ouve tanta live, podcast, ou seja, a informação está muito ampliada. E qual é o seu senso? O que você analisa nessas oportunidades, novas plataformas?
Olha, eu vou te dizer assim, eu sou um pouco resistente assim, a essa coisa muito virtual, mas a gente sabe que é necessidade hoje em dia, né? Eu estou dando muita palestra também, que eu gostava de dar pessoalmente em faculdade. Ontem mesmo eu dei uma para uma faculdade. Essa coisa do virtual, eu acho que tem o lado bom, assim, por exemplo, hoje a gente está conversando aqui, a gente, né, se conheceu pela internet, eu estou podendo Uhum. bater esse papo com você, mas eu acho que tá trazendo uma distância muito grande, né, entre as pessoas. Eu acho que em algum momento a gente vai sentir isso, essa consequência, entendeu? Hoje está sendo muito bom, mas eu acho que em algum momento a gente vai sentir essa consequência da internet, de tudo virtual, de tudo resolve aqui, não tem aquela coisa do bate-papo. É Uhum. muita ocupação em várias redes sociais, assim, eu tento não ficar entrando em várias plataformas. Às vezes as pessoas me cobram, você tinha que estar no Twitter. Eu falo, gente, assim, eu não tenho condição, assim, eu quero fazer Se muitas uma dá coisas. trabalho, imagine Sim, várias. às vezes. Ou então, se eu tiver, eu não vou dar atenção. Assim, eu tenho o Instagram, eu entro todo dia, umas 2, 3 vezes, então eu tenho condição de ver o que as pessoas estão falando, quando alguém me manda. Eu tenho condição de responder as pessoas. Agora, imagina se eu tivesse. Quando eu tinha Facebook, já era horrível, sabe? Porque o Facebook, as pessoas vão te marcando um monte de coisa, você sem autorização, você tá em um monte de vídeo, um monte de coisa e você não vê. Então eu desfiz o Facebook por isso, porque o Instagram a pessoa manda mensagem e acabou. Se ela quiser mandar um vídeo, depois ela manda, eu assisto. Mas no Facebook vão te marcando, daqui a pouco você não viu que te marcaram, você fica ali perdido. Então eu acho que essa coisa da rede social, assim, ela ajuda por um lado, mas ainda não saberia te dizer assim, que tipo de consequência que a gente vai ter, sabe? Mas a gente vai ter, porque eu acho que também não é normal tudo isso que está se criando, assim, de tudo ser virtual, tudo é reunião virtual, tudo é... Eu entendo que, por exemplo, os programas de TV ganharam muito e economizaram muito. Imagina você trazer um convidado lá de São Paulo para vir para um estúdio no Rio, agora você bota ele aí de casa, ó, meia Verdade. horinha resolveu. Você não vai pegar, não vou ter que te pagar a diária, não vou ter que te pagar né, o voo, nada. Resolveu. E todo mundo assistiu, o cara falando, o cara falou e tal. Mas acho que se perde muitas coisas. Eu acho que tá se perdendo muito, assim. Perde. Mas eu acho que esse um ano, né, de vida totalmente virtual que a gente viveu ainda não foi o suficiente para analisar. Mas a gente sabe que, né, talvez se estenda por mais tempo, enfim. E a gente vai ter que se adaptar. Mas eu acho que eu não sou muito, assim, eu não sou muito a favor, assim, de ficar tudo assim. Eu acho que a gente precisa rever um pouco. Contato, né? O Uma olho coisa no mais. olho. Eu acho que precisa rever para ficar uma coisa mais equilibrada. Eu entendo como a gente cresceu, como todo mundo aprendeu, né, na pandemia, a, a fazer entrevistas dessa forma, como todo mundo teve espaço de se colocar. Mas eu acho que o presencial assim nunca vai perder. Eu acho que você Verdade. olhar para um entrevistado e conversar e ter aquela troca e você sentir, a pessoa está nervosa. Aqui tá muito frio, assim, eu tô tranquila no conforto da minha casa. Talvez se você quisesse uma entrevista emotiva, aqui a gente já perdeu. Tô preparada sentadinha aqui no meu terreno, de minha situação de conforto. Eu acho que para nosso bate-papo aqui, beleza. Agora, uma entrevista com um personagem que a gente chama, que a gente quer uma emoção, que a gente quer ouvir alguma coisinha a mais, aqui a pessoa ela tá meio blindada, assim. Eu acho que perde, assim, perde esse valor. Algumas coisas se perdem no virtual. Bom, muita gente chegando aqui, olha, tem gente dizendo que quer tirar uma selfie com você, quer realizar uma selfie. Ah, é só É me o encontrar na Peter. rua. Se me encontrar na rua, a gente tira. Comenta também essa questão que você falou da palestra. Como está sendo a experiência? Eu gosto muito, assim, dei palestra, né, durante esse período, dei palestra para faculdade e nunca tinha dado para colégio, dei para uns alunos de ensino médio, eu gostei muito, assim, porque pediram para dar, porque eles estão naquela fase de escolher o que vão fazer. E eu nunca tinha dado palestra para a escola, assim, eu gostei muito da experiência, das curiosidades, enfim. Eu já gostei, eu já gostava, mas é o que eu te falei, eu acho que é muito diferente, né? Quando eu dei pessoalmente, nas faculdades que eu fui pessoalmente, depois tem aquela coisa do aluno vai lá, te chama num canto, pergunta alguma Uhum. coisa. Aqui no virtual eles ficam um pouco mais sem graça,
Aí, né, tem que pedir autorização pro professor para liberar o microfone, fazer a pergunta. É um pouco diferente, mas é bom ter essa oportunidade de poder estar passando um conteúdo para as pessoas, né, mesmo de casa, né? Eu falei com gente de Petrópolis, agora não teria como estar lá em Petrópolis, mas pude participar de 2 palestras para a faculdade de lá. Então, isso ajudou. Talvez se fosse para eu ir presencialmente, ia demorar um pouquinho. Mas eu estou torcendo para tudo se acertar e a gente poder bater papo pessoalmente e voltar, né? As palestras pessoalmente, que a gente bate papo, que a gente ri. E fica aquela coisa mais... É muito ruim também, né? Porque hoje em dia você vai dar uma palestra, nem todo mundo abre a câmera, você se sente meio sozinho ali, né? Igual aqui, a gente está conversando. Se fosse uma roda, essas pessoas estariam perguntando, né? A gente estaria conversando. Aí você Verdade. dá uma palestra, toda aqueles, só os nomezinhos. Aí um fecha o áudio, o outro... Sabe? Se a pessoa riu, eu não sei. Se a pessoa riu de alguma coisa, eu não sei. Parece que ninguém achou graça, ninguém achou nada legal, porque tá todo mundo com o microfone fechado. Eu não estou vendo as reações, né? Tem gente que está com a câmera meio virada para o lado. Então isso já fica um pouco frio. Até para você ter um termômetro, se está legal, se não está, você não tem. Porque às vezes tem alguém que manda um coraçãozinho aqui. Aí você, tá gostando, né? Mas é diferente Verdade. se estivesse olhando para a cara da pessoa, né? É muito diferente. Bem, a pergunta que eu tenho também é qual é a dica que você pode dar para aqueles que sonham trabalhar no esporte, sonham viver essa carreira de jornalista, viver a carreira de jornalista? Eu acho que assim, você identificou que é isso que você quer, eu quero televisão. É, Quando eu comecei, quando eu queria ouvir gente dizer que eu não tinha jeito, que eu não tinha perfil, que eu não tinha brilho, que eu não tinha voz, que eu não tinha tudo que você pode imaginar. Mas eu queria muito, fiquei triste, lógico, né? A gente escuta uma coisa dessa, a gente fica triste. Mas eu cheguei e falei, tá bom, eu não tenho voz. O que eu tenho que fazer? Fui numa fono, a fono falou, não, você tem voz, você tem que melhorar, talvez a forma de dar entonação, mas a tua voz é boa para TV. Então você tem que identificar seus pontos fortes para fortalecer. Tipo, minha voz o pessoal achava legal, não era uma voz que incomodava. Agora, eu preciso melhorar a entonação. Tá bom, vou gravar vídeo, vou me assistir, vou pedir para algum amigo, tinha um amigo meu, Jefferson Monteiro, que é produtor lá na Record, também foi repórter, pedi às vezes para ele assistir, aí falava, eu não gostei dessa mão não. Então, hoje em dia, a gente tem a facilidade de ter celulares que a gente pode gravar e mandar para um amigo de confiança e falar, Uhum. tá ruim, o que está te chamando a atenção? A pessoa vai falar, tá mais chamando a atenção a mão do que você está falando, então tem que controlar a mão. Então, eu daria a dica assim, a pessoa começar a ver o que ela quer. Eu quero esporte. O que eu preciso fazer para entrar no esporte? Precisa estudar esporte, precisa ter um conhecimento, um arquivo de tudo, conhecer os jogadores, conhecer a história, prestar atenção nos campeonatos. Precisa estudar idiomas, mais do que nunca, porque aqui no Brasil a gente está cheio de jogador falando espanhol, então, assim, é um Verdade. diferencial, está cheio de jogador, daqui a pouco vem técnico também que fala. Então, assim, é bom você saber, por isso, né? E dependendo de outros esportes, também vai ter que saber um inglês, que você pode cair num lugar, né? Por exemplo, eu caí no Mundial de Surf lá em Saquarema. A pessoa que ganhou tinha um australiano e o outro era americano. Então, tinha que falar inglês e fazer a pergunta. Então, às vezes você está pensando que, vou estar aqui no Brasil, não tem vontade de ser correspondente, ok, mas se está no esporte, a coisa pode vir até você e você vai ter que se virar. Então, eu acho que é isso. Então, a pessoa que quer saber de política já começa a devorar agora, já estudar agora, já ver como é que as pessoas falam, sabe? Já saber como é que tem que se colocar. Então, a dica que eu dou é essa. O que você pode fazer? Eu estou no final do ensino médio. Você não pode fazer a faculdade ainda, vai começar. Então, já vai fazendo o curso de idiomas, então já vai assistindo lives de jornalistas esportivos ou jornalistas da área de política e economia, para você ver o que você faria. Já treina, você pode treinar um ao vivo hoje. Alguém chega e te contar, por exemplo, alguém te dá uma notícia. Hoje vai aumentar o tempo de restrição aqui nos bares do Rio. Aí você treina aí. Como é que você daria essa notícia em 1 minuto? Aí você Uhum. pode treinar em casa. O prefeito, sabe? Aí você treina e assiste. Pô, falei certo. Sabe, você pode fazer esse exercício você em casa mesmo, pedir alguém. Né? A pessoa tiver um irmão, um amigo, um pai, que olhar e falar, não, ficou confuso.
Você pode treinar e você tem que ir testando as suas habilidades. As próprias pessoas que te conhecem vão te dizer, eu nunca vi ninguém na TV falando assim. Aí você, peraí, então tem que melhorar a minha linguagem. Eu nunca vi ninguém na TV se balançando muito. Então tem que falar mais contido. Então eu acho que o que você pode fazer antes da faculdade, você pode fazer em casa. E depois, quando estiver na faculdade, é correr atrás mesmo do professor de TV, de rádio, da mídia que você quiser, do meio de comunicação que você quiser, mas pensando isso, eu vou para o esporte, mas eu tenho que pensar que eu vou ter que estudar, vou ter que, sabe, ver onde você vai se encaixar. E o quanto antes já tentar estágio mesmo, porque a gente sabe que o meio de comunicação é muito disputado, televisão bastante, e você começar estagiando é melhor que você aprenda, você tem a oportunidade de passar por outras áreas e descobrir se você quer ser um repórter, se você quer ser um editor, se você gosta mais de produção, de ficar ali naquele agito. E essa é a dica que eu dou, essa é a dica que eu gostaria, né, de ter escutado também. Muito bom. É estar preparado, que nunca se sabe quando vai chegar a oportunidade, né? Com certeza. Está se preparado porque a gente surge quando menos espera, né? Às vezes a gente está achando que vai demorar e vai rapidinho. E a pergunta que eu tenho aqui também, como é que está sendo a experiência dessa fase nova do Carioca? Então, a gente já estava, em relação aos protocolos de saúde e tudo, né? Não mudou muita coisa, a gente chega, né? Faz o teste, né? Vou fazer até o teste novamente amanhã, porque eu vou trabalhar no final de semana, no jogo domingo. Continua aquela coisa sem público e eu estou trabalhando especificamente no canal do Cariocão, que é o pay-per-view, né? Então as pessoas agora atualmente elas podem assistir pelo pay-per-view todos os jogos, né, do Carioca. A Record está transmitindo 1 ou 2 jogos por semana e algumas TVs, né, de clubes, né, que se fortaleceram bastante aí na pandemia, com conteúdo de entrevista com jogadores, também estão passando alguns jogos. Então está sendo uma experiência diferente, porque eu nunca tinha feito a cobertura do Carioca assim, eu participando de transmissão. E transmissão é bem diferente de você estar só ali como repórter, né? Você começa a falar, tem aqueles ao vivo pré-jogo para falar sobre como vai ser o jogo, como foi a semana do time, quem vai entrar em campo, quem não deve entrar, como é que está a classificação e tudo. Durante o jogo, você ficar ali ligado no jogo, falando os lances, tentando ver alguma coisa curiosa que talvez o narrador está preso em outro lance, ali não está olhando para o banco, aí você vê alguma coisa no banco, o jogador saiu de um jeito, você falar que lesão teve, dar os detalhes da partida, falar das substituições. Depois acaba o tempo, você no intervalo vai correndo lá fazer as entrevistas com os jogadores na beira do campo. É uma experiência bem diferente, tá ali cobrindo isso agora. Estava com essa mudança, né, toda que teve no Carioca. Mas está sendo mais um aprendizado, como tudo que eu te relatei até aqui. Cada vez que eu vou para uma nova função ou pego uma credencial dessa aqui, é mais uma história, a gente está sempre aprendendo. Às vezes você vai muito tranquila e às vezes eu até digo que às vezes não é bom, porque aí quando você vai muito tranquila, hoje eu estou sabendo. Aí é aquele dia que às vezes te foge uma palavra. É sempre bom estar sempre atento, sempre preparado. No caso de transmissão, sempre ter alguma coisinha a mais na manga, porque se precisar falar um pouco a mais, é tudo assim, muito... tudo tem que ficar ligado assim em tudo, né? A transmissão realmente é uma coisa que você tem que estar prestando atenção em tudo. Nesse tempo de pandemia, já virou um hábito? Porque eu pude ver também um story seu fazendo, né, um check-up lá, se não tá com Covid ou não, é meio que uma loucura, né? Fazendo o quê? Um check-up, um teste, né? Sim. Eu vi uma publicação do algo do tipo, acho que foi no Story. Você fazendo o exame do Covid. Isso é, porque é uma exigência do Carioca, né? Algumas competições, elas exigem que quando você chega ali para fazer o credenciamento, para receber a sua credencial, você mostre o teste com a data que você fez, e aí tem a validade, né? Algumas têm validade de 7, outras têm validade de 10 dias, né? E aí você tem que apresentar. Então, realmente, toda semana praticamente a gente vai ter que fazer, ou vai chegar lá com um teste feito em outro lugar, ou vai fazer ali, como é aquele que eu fiz o vídeo, foi o teste que eu fiz ali no Maracanã no primeiro dia, né? No primeiro dia, que foi o jogo do Flamengo com o Nova Iguaçu, e aí eu tive que fazer aquele primeiro teste.
Então virou mesmo uma rotina para a gente que cobre, né? Como os atletas estão lá fazendo. Apesar do distanciamento, da gente estar com máscara na hora da entrevista, eles não estão, mas a gente sempre está. Uhum. E a gente não dá o nosso microfone para eles têm um microfone direcional, assim, mais distanciado. Mas a gente está fazendo os testes, todo mundo fazendo os testes, porque a gente teve problemas muito grandes, assim, né, no futebol, em outros lugares também, bem no início, né? Mas os protocolos foram melhorando, né, ao longo das competições, as pessoas também foram se espelhando em outras competições que deram certo e aí isso ajudou. Então, hoje em dia está tudo muito bem, está bem mais seguro. A gente não tem tido relatos ainda nesse Carioca, né, de baixas assim, né, na nossa equipe está todo mundo bem, todo mundo trabalhando direitinho, fazendo teste, ninguém testou positivo, enfim, e vamos lá, se Deus quiser. Bom, vamos aqui à última pergunta. É o Flávio Carpes, abraço, grande mestre da locução. Ele está perguntando aqui, e como você se prepara para cada jogo? Tem que acompanhar o dia a dia dos clubes? Como é É, que funciona? então, o dia a dia dos clubes, nesses tempos de pandemia, ficou um pouco difícil. A gente tem ficado muito refém, né? Vamos dizer assim, não digo nem refém, a gente fez mais parcerias ainda com os assessores, né? Porque como a gente não está indo aos treinos, quando você vai ao treino, você consegue olhar alguma coisa, aí você pesca se tem um jogador sendo treinado numa posição talvez diferente, se tem alguma... Você consegue pescar algumas coisas, se alguém parece que está machucado. Agora a gente não tem mais esse olhar, então a gente depende muito do material que às vezes as assessorias passam, né? Agendar também entrevistas virtuais, como a gente está fazendo aqui. E realmente acompanhar o dia a dia, sim. As assessorias mandam para a gente algumas informações, a gente olha também as redes dos jogadores, enfim, vai conversando com os assessores e é assim que a gente se informa. E aí, quando eu vou fazer os jogos, geralmente eu dou uma olhada, né, nos dois times que eu vou fazer, vejo um pouquinho da história, né, de cada jogador para ter alguma coisa, né? De repente, essa pessoa vai estrear no profissional, então uma formação que eu posso dar. Se ele realmente for relacionado, eu vou dizer, olha, hoje fulano pode estrear no profissional. Ou, esse vai ser o primeiro gol dele esse ano, não disputou, sabe? A gente vai criando algumas colinhas, vamos dizer assim, que eu anoto de cada um, para na hora da transmissão não ficar aquela coisa, o narrador vai lá, narrou o gol e aí eu não tenho nada para falar. Eu vou pegar alguma coisinha, do fulano eu posso falar isso. Ou de repente, o fulano está jogando contra o Resende e ele era jogador do Resende. Aí você vai falar, jogador, inclusive ele que já jogou no Resende. A gente vai pegando algumas coisinhas para falar de curioso. E eu também, assim, tem uma pessoa também que me ajuda muito, né? O meu noivo, ele ama, ele é jornalista também, e ele trabalha em rádio, né? Ele é jornalista esportivo, então às vezes também acontece, né? Dele lembrar de alguma coisa e falar comigo às vezes, né? Tá sabendo de alguma coisa, ele também é muito ligado nisso. É bom ter um parceiro, um produtor especial por isso. Ele chega e fala, não, esse fulano jogou em tal lugar. Às vezes eu não esqueci alguma coisa assim, e fala, não, fulano jogou em tal lugar. Então, às vezes uma informação também, ele está em tal lugar, veio emprestado, essas coisas assim. São todos elementos que a gente usa aí para construir essa história durante o jogo. Olha, Bruno, eu estou aqui prestes a finalizar, mas eu adoro fazer essa pergunta de acordo com a sua trajetória, que é brilhante. Parabéns pelo esforço. E por ter chegado até aí, vai chegar muito além, porque você tem Obrigada. muita vocação, né? E capacidade para isso. E faz o que gosta, né? A pergunta que eu faço, o que é sucesso para você? Sucesso, eu acho que é isso. É você estar onde você gosta, fazendo o que você gosta e eu também atribuo o meu sucesso assim, quando eu vejo que eu inspiro pessoas. É muito legal quando eu conheço pessoas que trabalharam comigo ou que assistiram alguma coisa que eu fiz na internet ou que assistiram ao vivo e falam, poxa, eu vi você fazendo, eu fiquei com vontade de fazer, isso me encorajou. Eu acho que sucesso é isso. É você tá feliz com o que você faz, tá? E é uma coisa muito pessoal, porque eu fui feliz em lugares que algumas pessoas às vezes achavam que eu estava melhor em outro lugar, e é uma coisa realmente muito pessoal, assim. O meu sucesso realmente é estar fazendo a coisa que eu gosto. Às vezes não necessariamente é o que ganha mais ou é o que trabalha menos,
mas é o que faz eu acreditar que eu tô fazendo alguma coisa diferente, que eu tô contribuindo com as pessoas de certa forma. Então, quando eu topo assim, fazer uma live, um bate-papo, eu penso assim, poxa, se uma pessoa que está chateada em casa entrar aqui na nossa live e ouvir alguma coisa legal, Verdade. pronto, valeu a gente ter conversado aqui, entendeu? Então, para mim, sucesso é isso. É você estar fazendo o que você gosta e a gente sabe, por exemplo, o jornalismo é relação, às vezes você não tem um feriado, um final de semana, né? A gente não é médico nem polícia, mas dá plantão, igual o médico, igual a polícia, domingo, às vezes, né? Fica lá, tem um factual, você fica o dia inteiro. Mas, se você está feliz ali, eu acho que o sucesso está atrelado a isso, ao que você como eu disse, uma coisa muito pessoal. Às vezes, para um, o sucesso é estar num programa de rede nacional, você vai estar lá e não vai se sentir no seu auge do sucesso. O sucesso vai ser, sei lá, fazendo esporte, seu sucesso vai ser trabalhando num programa no interior, é muito relativo. Muito bom. Olha, quero aqui agradecer e vou continuar acompanhando o seu trabalho, hein? Ah, Parabéns aí pela obrigada. cobertura esportiva, sempre acompanhando no Instagram aqui também. E sucesso para nós, né? É, para você também, com esse vozeirão aí, né? Porque a gente tem que dar uma impostada na voz também para poder ficar à altura, né, Thiago? Pô, muito obrigado novamente por topar aqui participar e foi maravilha ouvir a sua história, essa trajetória que motiva, de um certo modo, vai motivar alguém. Obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que participou. Se alguém, de repente, a gente não conseguiu ver a pergunta, pode mandar para mim, para ele no particular, né? Que a gente vai dar Sim. uma olhadinha e vai responder. Boa noite a todos. E a todos que passaram por aqui, uma boa noite. Boa Obrigado, noite. Bruna. Tchau, tchau.